Um abraço fraterno a todos os irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos conectados através dessas ferramentas que nos possibilitam a dar continuidade às nossas tarefas. Agradecidos por esse momento, rogamos a espiritualidade amiga, essa que continua a nos abraçar, que possa nos inspirar, que possa estar conosco, nos amparando, cuidando de nós, assim como faz lá na nossa casa de oração, na nossa casa espírita, porque sabemos que está presente conosco, principalmente quando permitimos, quando ajudamos essa aproximação através das leituras edificantes, através dos bons pensamentos. E assim, em nome de Deus e Jesus, a gente começa então a nossa reflexão dessa noite, desejando que todos nós possamos sentir realmente esse carinho, esse abraço desses amigos de luz. Queria ler uma pequena frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. É uma frase curta, mas ela é muito rica no seu conteúdo. Diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Logo quando quando a gente lê essa frase, a gente sente, né, um convite. E quando a gente vê aqui espíritas, amai-vos, né, a gente lembra de tudo que a gente já leu, a gente lembra, né, quando Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros, a gente pensa logo realmente nesse sentimento, no amor, e pensa que estamos caminhando para nos amarmos, sim, cada vez mais. Embora ainda seja difícil, embora seja, sim, uma tarefa difícil que vai exigir muita prática. E uma boa oportunidade de praticar esse sentimento é dentro daquele pequeno núcleo familiar, para que assim a gente possa, né, estender cada vez mais esse amor aos nossos irmãos, até que um dia não vai existir mais fronteiras, vamos nos amarmos todos, né, de uma maneira igual, de uma maneira de uma maneira muito pura. É claro que isso vai nos exigir ainda uma boa caminhada, né? A gente sabe disso, mas também a gente está caminhando, sim. A gente com certeza está nos esforçando para adquirir essa prática, porque existe esse amor, né, dentro de cada um de nós existe. Nós precisamos, então, amadurecer cada vez mais, nos melhorarmos cada vez mais para poder nos amarmos nesse sentido que Jesus nos convida. Quando segue a frase, vai nos dizer o seguinte: instruí-vos, eis o segundo. E é exatamente aqui que a gente quer trazer uma simples reflexão quando nos fala instruí-vos, eis o segundo. Quando a gente pensa em instrução, quando a gente vai pesquisar o significado de instruir, logo de alguns significados que aparecem, muitas vezes vai aparecer o adquirir conhecimento. E quando a gente pensa em adquirir conhecimento, a gente logo pensa, como que eu vou adquirir conhecimento? Através do estudo. É exatamente sobre isso que a gente quer refletir hoje, sobre a importância de um estudo sério da doutrina espírita. Afinal, o que o estudo traz para a minha vida? Né? A gente já se perguntou isso, provavelmente, né? Ou provavelmente, inclusive, nos perguntaram, né? Por que vocês estudam tanto? Então, e a gente estuda, né? Então, quando a gente começa a estudar, começa a compreender a importância do estudo, algo vai se modificar na nossa vida. É impossível, né, que não nos toque esses ensinamentos, até porque esses ensinamentos veio por mãos abençoadas, veio por espíritos de luz. Mas o que a gente começa, primeiro que a gente começa a tentar refletir agora é o que?
E que qual é a maneira que eu preciso estudar? Será que existe uma maneira? A gente sabe hoje que existem os grupos de estudo da nossa casa, mesmo online, né? Ainda estamos conectados, né? Que nessa tarefa essencial, né? Essa tarefa de iluminação para cada um de nós. Então, a gente sabe que a gente tem esses grupos de estudo que nos possibilitam a estudar juntos, a tirar dúvidas juntos, porque a gente sabe, né, que existe sim muitas dúvidas. E quando nos aproximamos do estudo, quando nos aproximamos de um estudo, de uma obra básica, do ESG, quando a gente começa realmente a estudar a doutrina espírita, né, a gente sim começa a adquirir um conhecimento. A gente começa a nos instruir. E essa instrução, ela traz coisas positivas para a nossa vida, sem dúvida. Eu vou sim me melhorando conforme eu vou estudando e conforme eu vou praticando. Agora, para mim praticar algo, eu preciso ter o conhecimento. É claro que muitas vezes eu vou ter o conhecimento e vou ter dificuldade para praticar, né? Isso ainda é algo que acontece sim nos nossos dias, mas através do conhecimento vai acontecer um melhoramento, né? Nós vamos progredir, nós vamos avançar. E a importância disso tudo para a nossa vida, qual é a importância, né, do estudo da doutrina espírita? É exatamente isso. É para que junto com esse sentimento, com o amor, eu possa construir algo que possa me ajudar a ser um ser humano melhor, a ser um espírito melhor. Porque inclusive eu vou compreender que eu sou um espírito. Eu vou começar a entender afinal, o que eu vou trazer comigo, para mim, né? Quando eu estou sendo egoísta, quando eu não consigo perdoar, eu vou começar a entender. Mais uma vez repetimos, isso não quer dizer, né, que vai ser muito fácil pôr em prática, não. Mas isso quer dizer que eu estou começando, que eu estou partindo, né, para algum lugar. Afinal, o que é mais complicado é não ir para lugar algum. Principalmente nesse sentido, quando a gente não quer buscar o conhecimento, quando a gente não quer nos instruir. E quando a gente estuda algo como a doutrina, essa que nos traz essas bênçãos, essas palavras esclarecedoras, né? A gente não está estudando algo assim que caiu do paraquedas e pronto, né? Não, foi algo muito bem pesquisado, foi algo que, né, foi nos trazido por mãos abençoadas, por espíritos de luz, né? Algo que inclusive foi nos prometido pelo próprio Cristo. Moisés disse o que não fazer. Não matar, né? Não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não. O Cristo, o que fazer? E a doutrina vem então, né, nos ensinar como fazer. Mas para mim saber como fazer, eu preciso estudar. Eu preciso me conectar com esse ensinamento. Porque assim eu vou entender, eu vou sentir, eu vou viver, eu vou compreendendo e pouco a pouco eu vou praticando no meu dia a dia, dentro das minhas limitações, sim, dentro do que eu consigo, sim, mas eu vou entender que eu vou poder sim chorar, eu ainda vou chorar. Não pensamos nós que quando a gente chega no estudo tudo vai ser flores, não vai ser assim, não tem como ser. Seria uma propaganda enganosa. Seria algo muito feio de se dizer quando a gente acha que tu começa a estudar, pronto, teus problemas estão resolvidos. Não estão resolvidos, mas estão pelo menos sendo consolados e sendo compreendidos pela primeira pessoa que precisa compreender, por nós mesmos. Vai ter tristezas? Ainda assim,
Com ou sem o estudo vai ter. A diferença é que com o estudo eu vou conseguir compreender mais. Eu vou conseguir não sofrer tanto, porque muitas vezes eu posso entender até a causa e eu posso trabalhar comigo mesmo. Eu vou conseguir entender que a dor a perda física de alguém, né, a aparente perda ali, quando há o desencarne, sim, vai me trazer dor, vai me trazer tristeza, afinal, como é bom ter alguém perto fisicamente. Inclusive agora nesses dias que estamos distantes, que não podemos nos abraçar, a gente começa a entender mais ainda, né, a importância do abraço, a importância de estar perto daquela pessoa que muitas vezes a gente nem faz questão de estar perto, porque a gente acha que sempre vai estar ali. Então sim, a gente vai sentir aquela dorzinha da saudade, mas a gente vai entender, não, mas só um pouquinho. A morte não existe. O que acontece ali é o corpo físico que acabou, que morreu. Mas o espírito que somos espíritos imortais, continua. E logo, logo vamos nos encontrar. E a saudade é uma dor que fere dois mundos, como diz Chico Xavier. E que com certeza as ligações de afeto, de amor continuam vivas, continuam presentes. Mas eu vou conseguir entender isso, eu vou conseguir interpretar isso através do conhecimento, do estudo que nos possibilita a entender racionalmente isso. Eu vou conseguir perceber que a questão de injustiça não é bem assim, que nem sempre eu sou completamente injustiçado. Porque se Deus é justo, mas eu vou perceber que pode ser que haja alguns débitos, pode ser que haja algo para ser recuperado. E conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos passando por provas, conforme eu vou me encontrando, eu vou me melhorando, isso tudo vai fazendo mais sentido na minha vida. Nós não estamos aqui na Terra para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para progredir a lei de progresso. Há o sofrimento, sim, mas isso não quer dizer que eu vou fazer desse sofrimento quando chega até a nós, né? Que eu vou fazer disso mais ainda, duplicar mais esse sofrimento. Não, porque eu vou entender que eu preciso ter a resignação. Mas por que eu preciso ter resignação? Bom, isso eu vou entender no estudo. Porque nós não temos muita escolha. Ou a gente tenta entender e compreender e não sofrer mais, né? Ou então eu vou pegar essa dor e transformar em mais dor ainda e isso nunca vai sair do lugar. Quando a gente começa, então, a chegar na casa espírita, por exemplo, a gente se interessa pela doutrina, a gente logo, né, a gente quer entender, a gente tem muitas curiosidades, né? E hoje, por exemplo, se nos perguntasse, como é que eu começo? Né? O que eu leio primeiro? Muitos de nós, ao entrar na casa, né, ao se aproximar, a ter o primeiro contato nessa existência com a doutrina espírita, cada um chegou de uma maneira, cada um entrou, ou foi um livro que leu e gostou, enfim. Mas às vezes há dúvidas, aparecem dúvidas, isso é natural. Se não aparecesse dúvidas, aí teria um problema muito sério. Né? Se não aparecesse perguntas, se a gente chegasse achando que já sabe tudo, que está tudo bem, que não tem uma dúvida, ia ser um problema muito sério. Mas aonde eu encontro, então, porque estamos falando no estudo, estamos falando que através do estudo da doutrina espírita, o estudo sério da doutrina espírita, nós encontramos ferramentas para nos melhorarmos moralmente. Mas, como encontro, hoje a gente sabe que a nossa casa espírita, como falamos, oferece grupos de estudos. Ainda está oferecendo online. E se Deus permitir, a espiritualidade, né, continuar nos auxiliando, vamos continuar até tudo isso passar, o que é maravilhoso. Então a gente sabe que a casa oferece essa ferramenta. Mas principalmente quando a gente chega e pensa assim, tem uma dúvida, sim,
precisa ser esclarecida? Sim. E a gente vai pensar e vai lembrar, né, do Livro dos Espíritos, por exemplo, na sua introdução, que ali está, a gente vai tentar mostrar rapidamente aqui. Na introdução nós vamos nos deparar, né, introdução ao estudo da doutrina espírita. Então está muitas das nossas dúvidas aqui, o que é e o que não é. Talvez possa parecer forte quando falamos, né? O que é espiritismo está aqui. O que não é espiritismo não está aqui. O que é espiritismo está aqui. Parece assim, tá, mas talvez tão racional, tão é isso não. Mas precisamos, né, ter essa firmeza de dizer o que é espiritismo, sim, está aqui. Na introdução ao estudo da doutrina espírita. Esse suporte, né, que a espiritualidade nos deixa, através de Kardec, esse homem, esse ilustre, esse mestre, né, que nos deixa um estudo sério, um estudo aprofundado, um livro tão cheio de conhecimento, através das obras básicas, através de tantos outros livros que nos esclarecem profundamente. Como falamos, não quer dizer que vamos conseguir praticar tudo tão rápido, mas já estamos caminhando para que quando a gente passa pela estrada da vida, aquelas pedras que vamos encontrar, naturalmente vamos encontrar. A gente ou pode usar aquelas pedras para nos machucar mais, ou para construir degraus para nos aproximar do Cristo. E quando conseguimos usar essas pedras através do esclarecimento, através do consolo, né, a gente com certeza usa elas então para fazer degraus e nos aproximar do Cristo, nos aproximar da espiritualidade, como falamos, que ainda nos abraça, que ainda nos inspira, que ainda está presente conosco no nosso dia a dia. Na introdução do Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte: jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo ácido e por vezes muito prolongado. Sempre vamos estar estudando, sempre vamos estar aprendendo. Muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu já estudei 10 anos. O que são 10 anos? Eu já estudei 50 anos. O que são 50 anos? É claro que sim, né? Existe sim um conhecimento. Nossa, imagina quem estudou 50 anos, quem estudou 30 anos, 20 anos, com certeza tem bastante conhecimento. Mas comparado a todo tempo que existe, se formos pensarmos como espíritos imortais, né, tem um pouco de diferença nesse tempo. Mas com certeza sim, há um conhecimento por trás desses anos todos. Mas isso não quer dizer que estamos sabendo tudo. Não, pelo contrário. Estamos querendo saber mais. Adquirimos, sim, conhecimento, sim. Se eu ler 10 minutos por dia, sim, eu vou estar adquirindo conhecimento através desses 10 minutos por dia. E isso vai estar aqui, é o que nós adquirimos e ninguém vai tirar. Ninguém. Mas isso também não quer dizer que tudo que eu estudo, pronto, chegou ao fim. Eu já sei tudo, não preciso saber mais. Não, porque se eu ler agora, nesse dia, um texto, se eu ler aqui a provas da existência de Deus, aqui do Livro dos Espíritos, hoje, eu vou ter eu vou adquirir algo hoje. Se eu ler daqui 5 anos, vamos dizer, eu vou adquirir algo mais ainda do que eu vou estar lendo. Isso quer dizer que mudou, que a doutrina mudou, que o livro mudou? Não. Isso o que está aqui vai permanecer nesse livro. Mas isso quer dizer que eu estou progredindo, estou amadurecendo. Talvez a minha leitura daqui 5 anos ela seja um pouco mais serena, seja, eu vou compreender ainda mais.
repetimos, adquirimos conhecimento sempre que estamos lendo, sempre que estamos estudando. Mas se eu voltar na mesma leitura daqui a um tempo, eu vou interpretar melhor ainda. Irmãos, o que a gente gostaria de deixar aqui nessa pequena reflexão, pequena que já tem 20 minutos, mas pequena dentro das nossas limitações, a gente se refere, é que o estudo é fundamental na nossa vida, o estudo da doutrina espírita. Os estudos de um bom livro, ele edifica a nossa alma. Ele nos esclarece, ele nos aprofunda. O que gostaríamos de deixar nessa reflexão é que parece até muitas vezes sem importância, que não precisamos estudar, que basta apenas trabalhar ou basta trabalhar na casa. Não. Primeiro, é essencial, é o estudo. E falamos isso com profundo carinho, profundo respeito. Há um tempo atrás eu pensava que quando faltava o estudo eu estava não desrespeitando, mas não me vem outra palavra, o que coordena, o que facilita o estudo. Um tempo atrás eu pensava isso e ficava mal, poxa, eu faltei. Mas na verdade, né, claro, a pessoa prepara, a pessoa, né, vai, facilita ali, né, tenta nos, né, mas isso não nós estamos respeitando, porque o compromisso do estudo é conosco mesmo. Quando é conosco mesmo, daí parece que a gente pode deixar para depois. Quando na verdade a gente precisa nos comprometer mais ainda. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que muitas vezes nós não vamos ter a perseverança, nós não vamos ter a persistência, mas é um convite de instruirmos, de nos instruirmos. E isso tudo vai nos trazer com certeza para nós muitas coisas positivas na nossa vida. Nós vamos nos conectar com bons espíritos, nós vamos estar trazendo para nós um melhoramento, sem dúvida, que vai acrescentar nos nossos dias. Talvez tudo bem devagarinho, mas pelo menos não estamos parados. A importância do estudo é fundamental na nossa vida. É para que quando passarmos, quando chegar esses obstáculos, a gente possa encarar da maneira mais fraterna possível, de uma maneira mais tranquila possível. Talvez, como a gente fala, né? A gente não tem como saber exatamente como o outro está passando, o que o outro está vivendo agora. A gente não sabe o que está doendo no outro. Muitas vezes a gente não consegue saber. Até porque muitas vezes, né, a gente está sorrindo, quando por dentro estamos chorando. Mas, quando a gente tem uma base sólida, como por exemplo as obras básicas na nossa vida, o estudo da doutrina na nossa vida, né? Quando a gente se encontra todos os sábados, as terças, as quintas, né, para estudar, a gente vai adquirindo, além do conhecimento para conseguir praticar, a gente vai conseguindo nos consolar também nesses instantes de estudo. Porque esse conhecimento não chega só para que possamos interpretar ou entender os livros, esses livros que nos transformam, né? Os livros sérios, mas eles também chegam para nos consolar. Quem nunca foi consolado em um momento de estudo?
Quem nunca foi amparado no momento de estudo? Quem nunca recebeu um abraço amigo no momento de estudo? Quem nunca sentiu a espiritualidade abraçando em um momento de estudo? Porque ali nós estamos buscando, porque é nós que precisamos buscar. A espiritualidade está nos ajudando. Jesus está nos pedindo para segurarmos as suas mãos e passar, talvez, né, pela areia, e a gente vai ver depois só a pegada de Jesus. Mas a gente precisa dar os primeiros passos. E nessa nossa amada doutrina, os primeiros passos é a instrução. Os primeiros passos é a iluminação. E a iluminação vem através do estudo sério da doutrina espírita. Esse estudo que nos exige disciplina, nos exige continuidade, recolhimento, que nos exige respeito na sua divulgação, que nos exige sermos caridosos com a doutrina. E para sermos caridosos com a doutrina, é preciso também nos esclarecer para que quando a gente conseguir transmitir esses ensinamentos que foram transmitidos por Kardec com tanto carinho, com tanto respeito, esse homem que caminhou também por essas estradas com muitas pedras, mas que construiu degraus. E os resultados chegaram para nós. E os resultados que chegaram foram esses livros edificantes. Esses livros que podem serem queimados, rasgados, mas que sempre voltarão, porque é a verdade. Porque é o Consolador prometido chegando bem pertinho de nós, como foi prometido, nos ensinando como fazer de uma maneira tão linda, que apesar de todas as turbulências, mesmo assim, a gente consegue encontrar o consolo, o conforto. Tenhamos uma noite abençoada. E se possível, a gente lê 10 minutinhos do nosso tempo. Hoje ou amanhã, 10 minutinhos do nosso dia. Só 10 minutinhos. Esses 10 minutinhos se transformarão em horas em algum momento. E se não se transformar em horas, não tem problema. Só 10 minutinhos do nosso tempo. E agradecidos, então, por esse momento, pedimos desculpa, compreensão de ser limitado essa reflexão, mas resumindo tudo, depois de chegarmos a 28 minutos, a gente resumindo tudo, é que é sim fundamental a importância do estudo, o estudo sério da doutrina espírita. E a gente vai entender o porquê disso tudo quando começamos a estudar. Porque os espinhos vão continuar, mas a rosa vai ser tão linda, que mesmo que a gente picar o dedo ali no espinho, a gente não vai sentir tanta dor assim, porque a gente vai estar concentrados na rosa. Uma abençoada noite a todos. Mais uma vez possamos sentir esse abraço dos irmãos que nos assistem, que nos amparam, e que em breve a gente possa estar nos abraçando. Enquanto isso, nos abraçamos daqui, né? E assim a gente consegue nos sentirmos através desse sentimento chamado amor.